voltando aqui, a segunda parte, né? Então essa função alocativa é extremamente importante, porque é o Estado que vai levar a estrada para lá. Não é o capital privado. Primeiro que ele quer pronto, e muitas vezes o Estado tem que pôr para ele, mas ele pega pronto, por exemplo. Contagem, Betim, Belo Horizonte, são regiões importantes ali, porque escoa para Rio, São Paulo, Brasília, né, é um centro logístico ali. Mas para ir para essa cidade, só se o Estado, para o município pequeno ter estrada e não de terra, quem tem que levar? Essa é a função alocativa. Então ele tem três funções importantes, né? Estabilizadora, distributiva e alocativa. Essa aí vocês podem guardar, vai ser objeto de prova. Tá? Notem aí. Entenderam meus exemplos, né? Então esse Estado, ele é um agente preponderante, né? Aqui, né, pegando o texto aqui, eu vou deixar o material também para vocês, lá na primeira etapa, né, do curso, falando esse contexto aí do Estado preponderante, né? Vocês vão identificar lá. Na nossa Carta Magna, em seu artigo 1º, define claramente que o Brasil é uma república federativa e constitui-se de direito num Estado democrático no qual todo o poder emana do povo, toda a cidadania como um dos seus fundamentos, tendo a cidadania como um dos seus fundamentos básicos. Pode-se, portanto, acrescentar que a Constituição, além de ratificar o Estado Democrático de Direito, em que constitui o Brasil, visa preparar o cidadão para o exercício da cidadania. Até aí tudo bem, né? É possível, assim, definir que o Estado, na condição de agente preponderante na economia, isto é, aquele que detém a supremacia na esfera econômica, exerce hegemônica função que visa, além da instituição e regulação do Estado de Direito, manter-se firme na regulação da economia e promover os meios necessários à consecução das necessidades da coletividade no sentido de garantir o bem comum. O que quer dizer aqui, né, que ele simplesmente, para utilizar o bem comum, uma das suas funções preponderantes é a economia do setor público. Né? Ainda, né, sabemos que o Estado dispõe de recursos e instrumentos muito poderosos, como, por exemplo, poder de coerção legal, isto é, o direito de intervir legalmente, para atuar como indutor, ou seja, instigador e ou estimulador das atividades econômicas. Verifica-se que o Estado interfere de forma seletiva com seu poder de proibir ou compelir, subsidiar ou tributar em significativo número de atividades econômicas. O Estado pode determinar o deslocamento físico de recursos e as decisões econômicas das famílias e empresas, sem seu consentimento. Esses poderes criam condições para que um setor utilize o Estado para elevar sua rentabilidade. Então, quer dizer, ele tem essa função aí, né, de intervir nas famílias, nas empresas, né, nas atividades econômicas, né? Mas a principal, gente, função econômica do Estado é sua atividade fiscal. Ela tem atividade fiscal e monetária, que a gente vai falar depois também. Mas a fiscal é a principal, né, que fala tudo isso que eu comentei com vocês aqui. A preponderância ou intervenção do Estado dá-se por meio de decisão dos órgãos políticos, ou seja, poderes constituídos, que tornam as necessidades da coletividade uma necessidade pública. Dessa forma, transferem ao Estado a responsabilidade pela obtenção e emprego dos meios materiais e de serviços para a viabilização e o funcionamento dos serviços públicos. O custeio das necessidades públicas, que visam a promover os serviços indispensáveis, saúde, educação, segurança, quem vai custear? E ao bem comum da população, realiza-se por meio da transferência de parcela dos recursos dos indivíduos e das empresas para o Estado, governo, fechando o ciclo financeiro entre a sociedade e o próprio Estado. Em relação ao assunto, destaca-se o objeto princípio das finanças públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja,
aquela que é desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar recursos para o custeio dos serviços públicos. Então, para ele ter a função distributiva, alocativa, estabilizadora, para a promoção dos serviços públicos, ele precisa de dinheiro, né? Tem algumas políticas que você faz sem dinheiro. Uma política pública de voluntários, uma política pública de empresas ajudando. Mas tem política pública que precisa do dinheiro do Estado. Na verdade, a grande maioria delas, né? Não se faz saúde pública sem dinheiro. Não tem jeito. Saúde pública precisa de dinheiro, pode até parte do privado, como ajuda, mas a maioria, com certeza, não se faz educação pública sem dinheiro. Pagar professor, merenda, material, luz, água da escola, manutenção, aí não precisa falar para vocês. Então a política fiscal se orienta em duas direções a saber. A política tributária, que se materializa na captação de recursos para atendimento das funções da administração pública, por meio de suas distintas esferas, a União, Estados e municípios, e a política orçamentária, no que se refere especificamente aos gastos, ou seja, os atos e medidas relacionadas com a forma de aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para o seu financiamento pela população, né? É possível, assim, estabelecer que a atividade fiscal do Estado configura-se pelas atividades de natureza tributária e orçamentária, pelas quais o Estado promove a captação de recursos, que é a tributária, planeja, orienta, controla e aplica a forma a garantir o funcionamento dos serviços públicos indispensável ao atendimento das necessidades coletivas. Então essa política fiscal, que vem de fisco, né, erário, ela justamente funciona, a grosso modo, através da captação, tributos, taxas, multas, né, mas sobretudo tributos, e dos gastos, como que ele vai redistribuir, alocar, né? Como que ele vai gastar isso orçamentariamente, que é a política orçamentária. É alocar esse dinheiro. Onde que eu vou gastar o que eu arrecadei? Bilhões, dependendo da esfera pública, né? Parece que é do governo federal, até vou olhar, né? Parece que é mais de 1 trilhão já a receita. É muito dinheiro. Mas gasta-se demais. Isso aí tem que pagar funcionário, pagar manutenção de prédio, pagar viagem, pagar não sei mais o que, para sobrar um dinheiro para investir direto na população, pagar professor, pagar médico. Queira ou não queira, é finalístico, né? Que é sempre a briga, né, desse dinheiro chegar na ponta, né? É um principal, talvez, desafio dos governos, né? Esse dinheiro não ficar ali na área meio. Ele ter a possibilidade de chegar direto para a sociedade. Quando eu transfiro renda, uns que defendem muito é isso, né? Que esse dinheiro ele não se consome durante... E quando eu vou, por exemplo, licitar uma obra grande, demora, porque projeto, vai e volta, jurídico, Ministério Público embargando, dependendo. Demora esse dinheiro chegar na ponta e se transformar numa obra. A gente vê aí a nossa 381 para ser duplicado. Demora cada dia, fala que é 30 anos. Vai. Um negócio sem fim às vezes. Esse dinheiro vai se corroendo ali no meio, né? Quando você transfere renda direto, muitos não defendem, realmente tem um lado que não é o ideal, né, gente? Melhor que cada um pudesse prover os seus recursos de forma do seu trabalho. Mas isso nunca vai acontecer na íntegra. Você vai ter uma parcela da população, ainda mais no Brasil, que vai depender de uma ajuda, né? Uma pessoa de rua, né, que teve a vida destroçada, enfim. O que aconteceu, uma pessoa
que teve uma invalidez, não pode trabalhar, né? O Estado tem que ajudar. Ela não vem de família rica e precisa do Estado para ajudar. Ela não é aquela que não quer trabalhar, porque ela não pode trabalhar, sofreu um acidente, né? Então, o Estado precisa ter dinheiro para ajudar, política pública, né, para ajudar. Então, muitos defendem essa transferência direta de renda porque o dinheiro não fica ali na área meio, né? Fica corroendo ali, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, nós temos basicamente, né, essa política tributária, que é a arrecadação, sempre lembrando disso, os tributos que a gente paga. E aí, não vou entrar aqui na aula que nós vamos dar para frente, né, no curso, mas já falando, você tem tributos diretos e indiretos, né? Imposto de renda é direto, IPVA é direto, você paga direto. E os indiretos que tem um intermediário para cobrar, que é quando a gente compra comida, né? A nota fiscal, a empresa que arrecadou aquele imposto que vai passar para o governo. São chamados impostos indiretos. Então você tem N impostos aí, na esfera federal, estadual e municipal. Você paga com certeza no mínimo um para cada um. Vai comprar uma casa, paga ITBI, né? E por aí vai. Então eu queria fechar aqui com vocês hoje. A gente vai continuar falando nas próximas aulas de Estado na economia, que eu acho que é importante porque complementa até a própria matéria de teoria geral do Estado, que é o que é mais importante, como que é o papel político, econômico, legal do Estado na intervenção da economia, que é chamado economia do setor público, e como que ele transforma a economia através da sua intervenção, né? Direta e indireta. Tá? E no decorrer dos anos, das décadas, ele o faz de forma, né, cíclica, no sentido de mais ou menos intervenção. Então isso é bem evidente, né, no que a gente acompanha em termos de política econômica. Como foi o exemplo que eu dei do valor aí acrescido pelo governo de R$ 600, como que ele interviu de forma benéfica para tornar ou minimizar o problema ocasionado pela pandemia, né, na economia, pelo desemprego. Beleza? Obrigado, até a próxima.